A ferramenta para manter o mal é a luta contra o mal. Quando a gente luta contra o mal, ele fica mais forte. Isso no contexto das psicoterapias, isso no contexto das neuroses, por causa de um fenômeno chamado ansiedade antecipatória, que é o medo, a ansiedade que nós temos diante da possibilidade do acontecimento de uma coisa que nos incomoda, alguma coisa que nós não gostamos. Então, se eu tenho uma insônia, a minha chateação, meu medo de não dormir, a minha irritação com a falta de sono à noite, faz com que eu fique irritado, excitado e não relaxado, eu não tenho como dormir. Então, quando eu luto contra a insônia é mantida, perpetuada com a nossa luta contra ela. Existem algumas situações assim. Uma delas é a insônia. Uma outra é a questão da impotência sexual. Quando o indivíduo é impotente, ele pode sair com uma parceira e, na medida que ele vai se aproximando da possibilidade de ficar com ela, e ele vai vendo que não acontece nada com ele, que ele não fica excitado, isto faz com que ele fique com muita raiva. E essa raiva, por não conseguir ficar excitado, faz com que a excitação não aconteça mesmo. Na situação de falta de prazer sexual, que é uma coisa mais feminina, né? A luta pelo prazer sexual faz com que esse prazer se afaste, né? Dentro desse mecanismo das neuroses obsessivas, dentro desse mecanismo obsessivo, chamado ansiedade antecipatória, dentro das abordagens comportamentalistas. E dentro das abordagens humanistas, como a de Viktor Frankl e dos humanismos dos existencialistas, a gente conhece com outro nome, que são as chamadas angústias de expectativa. Quando eu tenho uma expectativa muito grande por uma coisa, essa coisa tende a não acontecer. Isso acontece também nos relacionamentos. Quando eu construo um fantasma em cima de uma pessoa real, que é um parceiro que eu tenho, e fico esperando, fico cheio de expectativa. Ele vai me fazer feliz. Isso vai acontecer. Eu nunca mais vou ter problema. Tudo isto, todas essas expectativas serão frustradas, porque o parceiro nem sempre sabe dessas expectativas. Ele não tem como saber e ele não tem como satisfazer essas expectativas, né? Outra situação que nós temos e que é muito característica desta situação é o que nós chamamos aqui de medo do medo. Às vezes a pessoa tem medo de ter medo, não é? Isso está muito presente nas situações de fobia, né? Nas fobias, nas situações de pânico. A pessoa acha que ela pode vir a ter pânico, e o fato dela ficar achando que ela vai ter pânico, ela está esperando o pânico acontecer, né? Como eu já disse num outro vídeo, medo e desejo são sinônimos. Então, quando uma pessoa tem muito medo que uma coisa aconteça,
ela tem desejo que essa coisa aconteça, porque ela está meio que contando com a possibilidade disso acontecer. Por estar contando com a possibilidade disso acontecer, ela está esperando que essa coisa aconteça. Se ela está esperando, quem espera deseja. Então, esse medo de que uma coisa aconteça faz com que esta coisa realmente venha a acontecer. Tá? O extremo oposto disto, o contrário disto, é a luta pelo prazer. O prazer, a felicidade, a alegria, o prazer sexual, por exemplo, né? Todas as vezes que nós lutamos pelo prazer, pela felicidade, pela alegria, essa luta faz com que a coisa não ocorra. A busca pela felicidade, ela faz com que essa felicidade se afaste e se torne cada vez mais distante. A luta pelo prazer faz com que o prazer se afaste. Então, o prazer, a alegria, a felicidade são coisas que acontecem num clima de espontaneidade, sem que a gente tenha que lutar por eles. Você faz alguma coisa de uma maneira relaxada e a felicidade, o prazer, a alegria, o que está associado com esta atuação acontece dentro de um clima de tranquilidade, de relaxamento. A guerra contra a guerra, a luta contra coisas ruins, todas essas coisas estão dentro de um contexto de neurose mesmo, né? Que complica tudo. Quanto mais você tem medo de uma determinada coisa, mais essa coisa acontece. Lá em Minas Gerais, os mineiros têm um ditado, né, os mineiros mais antigos, eles dizem que o que faz a assombração é o medo. E é verdade, o mineiro é muito intuitivo nessas coisas, né? Então, quando a gente tem muito medo de uma assombração, a gente fica meio que construindo ela com os nossos medos. Bom, tudo bem. Estamos próximos aqui de terminar o vídeo, porque ele não pode ser muito longo. Então, o que a gente deve fazer nessas situações? Primeiro, toma cuidado com as suas expectativas. Se você tem expectativa, elas serão frustradas. Então, não tenha expectativa. Não fica achando que o mundo, que as pessoas vão resolver seus problemas, que não vai, tá? Em segundo lugar, como eu disse antes num vídeo, agradeça por tudo que te acontece, porque tudo está acontecendo realmente para o bem. Você vê que há uma conexão entre as minhas propostas e os vídeos, né? Agradeça, seja grato, porque tudo que está acontecendo dentro de uma proposta, dentro de uma tendência, que algo, que um propósito maior deve saber, que a gente não tem essa coisa, né? esse domínio das coisas. E finalmente, uma coisa que o mestre Viktor Frankl nos ensinou, que é adotar a postura usando consigo a tendência, esforce-se para isso, inclusive, tá? Abraçar o mal, abraçar as coisas ruins que estão acontecendo, fazer as pazes com essas coisas, porque elas estão acontecendo para nos ensinar algumas coisas, né? Ele chama isso, o Dr. Viktor Frankl chama isso de intenção paradoxal, né? A intenção paradoxal é a atitude daquela pessoa que, por exemplo, está com medo. Ah, então tá, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Eu vou abraçar esse medo
vou ver o que ele tem que me ensinar e vou levá-lo até as últimas consequências. E a gente tem percebido, nós temos percebido, Viktor Frankl percebe isso desde a década de 40, que essa postura tem o poder de curar, não é? Ela afasta aquilo que a gente, enfim, luta contra e teme. Meu nome é José Carlos Victor Gomes, eu sou psicoterapeuta. Eu não me apresento como psicólogo, eu sou psicoterapeuta e filósofo, escrevo e sou uma pessoa apaixonada pela escrita. Eu tenho um site que chama Site do Psicólogo, um monte de artigos, vários livros publicados, 13 livros publicados. Gosto muito do que faço e gosto muito de ajudar pessoas. Se for o caso, eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado.